O nosso não é o tema, né? A nossa referência de conversa para hoje é o que eu sugeri no Instagram, foi Conselhos Espirituais para Empreendedores Sociais. É um tema chique, só para dizer que tem hoje aqui uma conversa sobre isso. Sei lá o que a gente vai conversar. Eu fiz alguns apontamentos para oferecer para a gente uma referência de conversa mesmo, que talvez se eu fosse escolher o tema correto para dizer o que eu quero falar hoje à noite, coisas que empreendedores sociais ou pessoas envolvidas com empreendedorismo social têm que pensar. Não pode deixar de considerar. É como se fosse uma colagem temática, assim, eu estou jogando na parede coisas que você tem que levar em consideração se você está metido nesse negócio chamado empreendedorismo social. Aliás, queria, em termos introdutórios, inclusive, dizer que não quero definir o que é empreendedorismo social, além do simples. Oferecer uma solução com impacto, oferecer uma solução para um problema social, econômico ou ambiental e oferecer uma solução com impacto positivo nas 3 dimensões. Não quero discutir a diferença entre empreendedorismo social e negócio social. Nós estamos no cívico, a comunidade cívico tem pessoas muito mais competentes para falar disso do que eu. Eu quero puxar a minha contribuição para a dimensão da espiritualidade, ou, melhor dizendo, para a dimensão da subjetividade. Das coisas da subjetividade que nos interpelam enquanto nós estamos comprometidos em causar impacto positivo no mundo. É mais ou menos isso. Bom, eu fiz apontamentos de sugestão de bandeiras que eu queria levantar para depois a gente aprofundar qualquer uma delas, ou mesmo outra que você puder suscitar para a nossa conversa. Mas pensa nisso, coisas que pessoas que estão querendo transformar o mundo devem levar em consideração. A primeira delas é dar nome para o jogo. Que jogo é esse que nós estamos jogando quando nós falamos em negócio social, empreendedorismo social, ação cívica, quando nós estamos nessas relações de transformação social? Qual é o nome desse jogo? O que nós estamos fazendo? Em que campo semântico da sociedade nós estamos? Em que tribo nós nos localizamos? Que especificidades nós, como atores sociais ocupados com transformação social, que especificidades nós temos? O que nos caracteriza? O que nos distingue? O que é isso que nós estamos tratando? E isso me leva para a palavra impacto. Impacto social. Impacto de transformação. O nome do jogo qual é? Eu gosto muito da distinção, e eu acho que eu já falei sobre isso aqui, e vou repetir em função de todos, ou quase todos, serem de primeira vez. Eu gosto muito do teórico, o Walter Mignolo. Ele é um sociólogo, ele fala da diferença entre prática e praxis. Também Florestan Fernandes, Cassiano Florestan. Cassiano Florestan fala sobre praxis, que é um conceito emprestado da filosofia grega, passa pelo marxismo, mas essa distinção entre prática e praxis.
A prática é uma coisa que você faz no piloto automático. A prática é uma coisa que você faz sem pensar. Você não precisa pensar, porque você faz pelo hábito. Você faz, a prática é aquilo que você faz, inclusive fazendo outra coisa junto. Por exemplo, você dirige. Você tem a prática de dirigir. Você dirige e conversa, dirige e ouve notícia, dirige e ouve música, dirige e faz aula de inglês. Porque você está dirigindo e fazendo uma outra coisa junto. O dirigir está no seu hábito. Você muda de marcha, você breca, você acelera, você está no hábito. A praxis é algo que você faz e você tem que pensar porque faz. Você questiona se o jeito que você faz é o melhor jeito de continuar fazendo. Aliás, você questiona, inclusive, se você vai continuar fazendo aquilo. Você questiona a razão por que você faz e você se pergunta se fazer aquilo que você está fazendo leva você a um lugar que você quer ir. Há uma expressão muito interessante, diz que mais do mesmo deixa a gente no mesmo lugar. A prática deixa a gente no mesmo lugar, o que não é ruim. Às vezes, há dimensões da vida que tem que continuar no mesmo lugar. Nós precisamos fazer coisas pelo hábito para nos mantermos no mesmo lugar, no sentido de não nos deteriorarmos. Por exemplo, fazer a higiene pessoal diariamente. Nos mantém no mesmo lugar, mas pelo menos a gente se cuida, quer dizer, mantém no mesmo lugar porque não faz a gente andar para trás. Então, a prática não é de todo ruim, mas a praxis, ela promove mudanças, ela promove transformações. E o Mignolo, ele fala, dentro desse jogo de prática e praxis, ele fala sobre emancipação e libertação. O que é você emancipar-se e o que é você libertar-se? Ou o que é você promover emancipação e o que é você promover libertação? Exemplo. O sujeito muda-se para a Flórida, ponto de origem Governador Valadares. Aí ele vai morar na Flórida e ele começa limpando casas. Limpando casas, ele ganha X dólares por semana, mas como ele é um pouco esperto, ele logo encontra 5 pessoas para limparem casas para ele, e ele agencia essas 5 pessoas, e ele ganha em cima dessas 5 pessoas, e agora ele não limpa mais casa, mas ele arrumou pessoas que limpam casas agenciados ou agenciadas por ele. Agora ele não ganha só X por semana, ele ganha 3X por semana. Aí ele consegue mais 10 pessoas que limpam casas para ele, ele consegue mais casas agenciadas, e ele agora está ganhando 7X por semana, e assim por diante, até que ele tem uma ascensão na escala ou na escada social do seu contexto, e ele se emancipa. Ele sobe socialmente, ele ascende socialmente. De empregado ele se torna patrão. Mas ele mantém a mesma lógica de estrutura de agenciamento de trabalho, ele mantém a mesma lógica de exploração da mão de obra barata. Então ele não se libertou e não promoveu libertação, ele se emancipou, entendeu? Quando você quebra uma lógica que é considerada injusta, você desenvolveu uma praxis. Quando você ascende dentro da lógica injusta, você está reproduzindo uma prática. Então, por exemplo, um negro que pega o ônibus e fica em pé, mesmo havendo um assento vago, porque ele é negro, ele não pode sentar, só quem pode sentar-se é o branco. E ele fica em pé, e ele vai trabalhar em pé. Ele está reproduzindo uma prática. Mas aí vem uma mulher e diz, eu vou sentar dessa vez. E ela senta. E isso gera uma tremenda de uma
confusão e de uma convulsão social. E aquela ação dessa mulher não é uma prática, é uma praxis, porque promove uma transformação do ethos daquela sociedade. Bom, se nós somos empreendedores sociais, o que é que estamos fazendo? Nós estamos fazendo prática ou praxis? Bom, nós temos que fazer praxis. Nós temos que promover libertação e não emancipação. Nós não temos que melhorar a vida das pessoas, nós temos que libertar essas pessoas. Mas para que a gente seja agente de libertação e não apenas de ajuda, nós não queremos melhorar a vida das pessoas e enquanto elas continuam sendo passivas no processo de participação da sociedade. Nós não queremos melhorar a vida das pessoas que se tornam gratas a nós, porque nós somos bonzinhos para com elas, porque nós fizemos benemerência, nós fizemos caridade. Nós não estamos nesse jogo. O nosso jogo não se chama filantropia, por exemplo, no sentido mais básico ou menos nobre do conceito de filantropia. Nós não estamos em relação de ajuda. Nós estamos em praxis de justiça. Para isso, a gente precisa fazer algumas afirmações e partir de algumas compreensões de como nós jogamos o jogo e de quais são os valores e os critérios que são inegociáveis para nós enquanto nós jogamos o jogo. E dentro desses processos, já esqueci meus apontamentos. Dentro desses processos, de como nós jogamos o jogo, eu penso que a dignidade do ser humano é algo inegociável daí. Como é que nós olhamos as pessoas a quem dirigimos a nossa ação libertadora? Como é que nós respeitamos essa dignidade do indivíduo que está sofrendo a nossa ação? Se não é uma relação de ajuda e de caridade, de bondade da nossa parte, não existe ajudador e ajudado. Existem dois seres humanos em processo de libertação, cada um do seu cativeiro, cada um do seu horizonte limitador da sua humanidade, da sua dignidade. Porque na dignidade que reconhecemos em cada ser humano, nós necessariamente reconhecemos o outro que está diante de nós como nosso igual. A relação de ajuda, geralmente, ela é uma relação hierarquizada, é uma relação verticalizada, é uma relação em que eu dou e você recebe, é uma relação em que eu faço para você. Eu te ajudo. Eu estou mais alto, você está mais baixo, eu te estendo a mão para te puxar aqui para cima. Isso estabelece uma relação explícita ou implícita, consciente ou inconsciente, de dívida. Você deve a mim porque eu te ajudei. Eu investi na sua vida. Eu te dei oportunidade. Eu coloquei o recurso na sua mão. Eu te transferi o meu saber. Você sempre vai olhar para mim, no mínimo, com uma dívida de gratidão, se não com uma dívida explícita. Tanto a dívida explícita que eu posso transformar em contrato. Eu te ajudo, mas depois que você estiver em pé, você tem a obrigação de ajudar ele. O recurso que eu coloquei na sua mão, você tem a obrigação de depois transferir para ela. Essa relação, bom, ela funciona em muitos contextos. Ela é indigna
Não sei, depende dos atores. Mas eu estou sugerindo que, numa perspectiva da minha ótica da espiritualidade e do que eu estou conceituando como a dignidade do ser humano, ela não é ideal. Ela não é ideal porque, para que a gente afirme a dignidade do ser humano, alguma coisa precisa ser preservada nesse ser humano. E dentre as coisas que precisam ser preservadas no ser humano para que ele perceba em si a sua dignidade, ou ele reconheça essa dignidade, ele assuma essa dignidade, estão conceitos como liberdade, autonomia e escolha. Liberdade, autonomia e escolha. O que dá dignidade a alguém? Ou como é que eu preservo a minha dignidade? Se eu estou numa relação de ajuda hierarquizada, se eu estou numa relação de ajuda verticalizada, em que eu tenho uma sensação ou uma explicitação de dívida mesmo concreta, eu perco meus horizontes de escolha. Se eu não perco totalmente, eu tenho diminuído os meus horizontes de escolha, porque eu estou preso a quem me ajudou até que eu pague a ajuda que eu recebi. Por isso é que na Bíblia Sagrada, por exemplo, repartir o pão não é um ato de bondade. Especialmente na tradição judaica, a Sedaká, o repartir o pão é um ato de justiça. É reconhecer no meu semelhante, reconhecer no outro a sua dignidade como meu igual e reconhecer que todos os recursos aos quais eu tenho acesso e que me são possíveis acessar por razões as mais diversas são de igual direito daquele que está diante de mim. E que o fato de que eu tive a condição de acessar, ou acessei primeiro, ou acessei a mais, não faz de mim melhor e nem maior, e nem me coloca num degrau acima daquele que não acessou. Não faz de mim mais capaz, não faz de mim mais inteligente, não faz de mim mais nada do que um ser humano que tem sobre si a responsabilidade de agir no mundo para que os recursos que são de todos possam ser acessados por todos. E eu faço isso não para você, eu faço isso com você. Você não é o objeto da minha ação e não é o objeto da minha ajuda. Você é o protagonista da sua vida e o protagonista da sua história, você é o sujeito da sua ação. Isso é muito importante que a gente preserve. Se não como base inicial da relação, como critério de relação, porque às vezes a gente precisa entrar numa relação onde o primeiro momento é sim de ajuda, mas ela não pode ser perpetuada como relação de ajuda. E também não pode ser elevada para uma relação de emancipação, mas precisa ser conduzida de tal maneira que ela promova a libertação. Vamos ver se a gente fecha esse ciclo esse círculo que eu tentei descrever. Eu não vou ajudar você a melhorar de vida. Eu vou agir juntamente com você na sua situação, na sua condição, para juntos encontrarmos um caminho que seja libertador para nós dois. Você é tão partícipe da decisão quanto eu, porque é a sua vida que está em questão. É a minha vida que está em questão. Nós estamos em busca de libertação e de afirmação da nossa plena dignidade, da nossa plena ser-humanidade. O oposto disso nós podemos chamar de negócio.
O oposto disso nós podemos chamar de comércio, nós podemos chamar de transação de interesses, nós podemos inclusive chamar de ajuda mesmo. Ou nós podemos chamar de exploração do mais forte sobre o mais fraco. Mas se na minha relação com você, na sua relação comigo, nós dois não nos afirmamos como seres humanos protagonistas e donos das nossas histórias e responsáveis pelas nossas histórias, essa relação, ela não vai dar coisa boa. Porque em algum momento, ou eu vou me sentir usado por você, ou você vai se sentir usado por mim. Quando numa relação eu perco a minha autonomia, o meu horizonte de escolha, a minha liberdade de ser quem eu sou, eu estou cativo. Eu estou escravizado. E nós conhecemos muito bem as expressões da nossa sociedade, como, por exemplo, algemas de ouro. Eu posso desenvolver para com você uma relação de ajuda e tirar você da sua condição desfavorável e dar a você uma condição melhor, que seja mais confortável, conveniente para você e muito conveniente para mim, e que você olha no espelho e diz, eu melhorei. A minha condição melhorou. Mas você está sendo explorado e manipulado. É possível? Então, quem está metido no jogo de transformar o mundo, com aspas ou sem aspas, não aceita esse tipo de relação. Porque está jogando um jogo que se chama libertação. Essa questão da dignidade, para mim, é um dos aspectos mais fundamentais de toda a nossa conversa sobre espiritualidade cívica. A dignidade do ser humano. O ser humano como um fim em si mesmo. O ser humano como aquilo que deve ser resguardado, preservado, cuidado como valor máximo, e a vida humana assim. E cada indivíduo, cada pessoa dentro desse cuidado. Bom, uma outra coisa que eu penso que nós que estamos querendo mudar o mundo devemos pensar é a respeito das nossas motivações e especialmente da nossa motivação determinante. Qual é a nossa motivação determinante para a gente se meter nesse negócio? Negócio social, empreendedorismo social, fazer ONG. Por que a gente vai se meter nesse negócio? Por que a gente não abre logo uma empresa e vai fazer negócio no mercado para ganhar dinheiro, para fazer o nosso... para a gente se fazer, né? Por que a gente vai se meter nisso? Então a gente tem que se perguntar sobre a nossa motivação. A nossa motivação, por exemplo, ela é solidariedade. Nós somos solidários. Mas por que você faz o que você faz? Por solidariedade. Solidariedade a quem? Na última nossa conversa, eu citei o Todorov, diante do extremo. Ele usa 3 expressões muito interessantes, que são próximas uma da outra, e que nos colocam nesse jogo aí de transformação do mundo, que é solidariedade, caridade e sacrifício. Você que está metido com ONG, você que está metido a ajudar pessoas, você que quer mudar a vida dos outros, essa conversa que a gente tem, quer mudar o mundo, você está fazendo isso aí por solidariedade? O Todorov diz o seguinte, que solidariedade é pequena. A solidariedade é pequena. Porque a solidariedade fala do nós e dos nossos. A gente se solidariza com quem a gente se identifica. E a solidariedade move muito desse mundo do empreendedorismo social, do negócio social, das ONGs. A solidariedade move muita gente. Por exemplo, quem você acha que doa para o Hospital do Câncer e que vai ser voluntário no Hospital do Câncer? Quem tem uma experiência de câncer, ou na própria vida, ou da sua família.
dá de encontro com aquela realidade, é beneficiado, recebe um suplemento de vida ou de alma naquela experiência e superando o seu momento, vai devolver porque identificou-se, isto é, se solidarizou com quem passou ou está passando a mesma dor. Então, a solidariedade tende a nos envolver com aquilo que nos toca, que nos afeta e que nos identifica. Aí ele fala depois da caridade. E para ele a caridade já é algo mais abrangente. A caridade, ela é para todos. A solidariedade é para esse grupo específico com o qual eu me identifiquei. Já a caridade é para todo mundo, eu quero fazer para todo mundo. Para o anônimo, eu não preciso conhecer a pessoa, não preciso saber o nome da pessoa. Eu posso, inclusive, nem ter contato pessoal com essas pessoas que estão sofrendo essa ação ou estão sendo alcançadas por essa ação. Eu estou fazendo caridade. Como diz o ditado, né? Quem faz o bem não vê a quem. Então, eu ajudo todo mundo. E essa ação caridosa, especialmente a ação caridosa que é feita com transferência de fundos, com investimento financeiro, com doação, dar dinheiro. Eu dou dinheiro para o Hospital do Câncer, mas nunca fui lá. Eu nunca vou lá. Eu não estou presente naquilo, mas eu dou dinheiro. E se me oferecerem uma placa lá, numa das alas do hospital, é legal também, porque eu dei bastante dinheiro no hospital. Eu dei bastante dinheiro naquela creche, eu dei bastante dinheiro naquele projeto. Então, se colocarem o nome do meu pai, inclusive, lá no prédio principal, eu agradeço. Mas eu nunca nem fui lá. Eu fui por obrigação no dia da inauguração do prédio. Mas eu acho que eu estou fazendo bem para os outros. E, de certa maneira, eu estou. Mas isso, concorda que é pequeno? O jogo que nós estamos jogando é o jogo da libertação, lembra? É o jogo de afirmação de nossa ser-humanidade e da nossa dignidade, de nós sermos humanos. Essa caridade impessoal, ela tende a ser muito mais um jogo de vaidade do que uma ação de libertação na sociedade, do que uma ação de transformação. Pelo contrário, ela perpetua um tipo de relacionamento absolutamente equivocado, que a sociedade é dividida entre pessoas que têm virtudes e pessoas que não têm virtudes, e nós que fazemos a caridade somos as pessoas virtuosas. Nós desenvolvemos um orgulho, nós desenvolvemos uma vaidade, nós começamos a achar que nós somos melhores do que os outros. Inclusive melhores do que os nossos pares, porque eles poderiam estar fazendo o que a gente faz e eles não fazem. Então, esse jogo é um pouco complexo. Por isso, caridade, eu estou citando Todorov, Svetan Todorov. Por isso, caridade, ele diz que também pode ser um pouco comprometida. Depois ele usa sacrifício. Sacrifício. As pessoas envolvidas nessas relações de transformação, elas têm mais ou menos uma consciência que elas têm que fazer um sacrifício. Um sacrifício de autodoação, um sacrifício de doação mesmo, um sacrifício de uma renúncia de determinados prazeres, uma certa abnegação. Um sacrifício. Eu me sacrifico por isso, eu me sacrifico por essa causa, eu me sacrifico por essas pessoas, eu me sacrifico por essas crianças, eu me sacrifico. Entende como esse jogo, ele é um jogo complexo, em que eu sou solidário, então eu vou lá dar o meu dinheiro, dar o meu tempo, e eu vou me sacrificar para que isso aqui aconteça. Não está bom isso, né? Não está bom esse discurso, não está bom esse espírito, não está bom esse universo emocional de relações humanas. E quando a gente se sacrifica,
a gente tem uma expectativa de retorno, no mínimo de reconhecimento. Olha como você se sacrificou. Por exemplo, mas eu me dou tanto por você e é assim que você me retribui. Eu me dou tanto para você e é assim que você me paga. É assim que você me trata, mesmo eu fazendo por você tudo que eu faço. Você não sabe o quanto me custa estar aqui toda terça-feira. Entende como o sacrifício estabelece também uma relação de troca, de dívida e tudo mais. Também não é legal. Por isso, o Todorov sugere uma palavra que eu gostei muito. Ele fala do cuidado. O cuidado. O cuidado como uma ação de generosidade, sem necessária expectativa de reconhecimento, de retorno. O cuidado que é motivado pela necessidade daquele que recebe o cuidado, e não por aquilo que eu tenho para dar, ou por aquilo que eu quero dar, ou por aquilo que eu gostaria de dar. É o cuidado. O cuidado que tem o foco no outro que está sendo cuidado, e não em mim. O Todorov vai falar sobre a relação de heroísmo e santidade. O herói é aquele que se dá, que se doa, que se sacrifica, inclusive que morre pelo outro. Mas ele está pensando nele. Ele está pensando no heroísmo dele, ele está pensando no nome dele, ele está pensando na virtude dele, ele está pensando na memória dele para a posteridade, ele está pensando no legado. Eu acho bacana essas perguntas de coach do tipo, qual o legado que você quer deixar? Mas eu não acho legal. Eu não faço as coisas para deixar legado. Legado em que sentido? Legado como algo útil, significativo, necessário no mundo, ou legado como um jeito de ser lembrado? Porque geralmente a pergunta do coach é, qual o legado que você quer deixar? Como você quer ser lembrado? Por que você precisa ser lembrado? O herói precisa ser lembrado. O santo, ele não faz por si. Ele faz de maneira abnegada, desprendida. Talvez a nossa necessidade de imortalidade é que a gente quer ser lembrado. A gente não quer que o nosso nome seja esquecido para a gente continuar vivo no coração daqueles que sobrevivem a nós. Mas isso é uma pretensão questionável. A santidade ela é essa ação abnegada, generosa, que tem como foco o bem daquele que recebe o que você tem para repartir e partilhar. A outra coisa que eu acho que a gente devia pensar sobre motivação é sobre autorrealização. Se a gente está fazendo isso porque a gente gosta, porque a gente se sente bem, porque eu só sou feliz nisso. Quer dizer, você está fazendo isso por sua causa. Isso é perigosíssimo, porque no dia em que aquilo encher o saco, você larga e vai embora. Não me realiza mais. Isso está me custando caro demais. Aí eu não estou mais feliz aqui. Aí eu não estou mais satisfeito com isso. Aí você larga e vai embora. E uma outra coisa que eu acho também que a gente deve levar muito em consideração no empreendedorismo social, e especialmente nessa expressão negócio social, é se você realmente não está ali para fazer business. Se você está ali para fazer negócio e ganhar dinheiro. Se você está ali para fazer negócio e ganhar dinheiro, então vai fazer negócio. Não disfarce a sua motivação de ganhar dinheiro. Porque isso, deixa eu falar uma coisa que eu acredito que, como eu posso dizer isso sem soar muito bruxo? O mundo espiritual não perdoa. Quem vê no sofrimento humano uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Existem coisas que são fins em si mesmas. Seres humanos são fins em si mesmos. Não são oportunidades de negócio. Crianças pobres não são oportunidade de você alavancar sua vida. Mulheres que sofrem violência não são oportunidades de você alavancar sua vida com o seu consultório de psicologia. Refugiados não são oportunidades de negócio para você alavancar sua vida com o seu negócio de roupas e utensílios reciclados. Pessoas em sofrimento, pessoas em condição de vulnerabilidade, não são oportunidade de negócio. E se a sua motivação é alavancar sua vida com um negócio ou ganhar dinheiro com isso, o mundo espiritual não vai perdoar você. Olha o que eu estou te falando, não estou jogando uma praga, eu acredito nesse negócio. Deus tem anjo que protege gente órfão, viúvo, estrangeiro, refugiado, pobre, idoso. Deus tem uns anjos que protegem esse pessoal. Então você presta muita atenção como é que você está tratando essas demandas sociais, econômicas e ambientais. As vulnerabilidades do mundo que a gente habita não são oportunidades de fazer dinheiro. Isso é iniquidade. É por causa de gente que pensa assim que o mundo está do jeito que está. Então você tem que checar muito bem a sua motivação. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, e desculpa eu estar falando assim, é se a sua motivação não é uma espécie de covardia e uma fuga. Você não conseguiu ser médico, advogado, você não conseguiu se dar bem como professor da universidade, você não conseguiu tocar a empresa da família, você não foi bem sucedido nos seus empreendimentos, aí você vai para o empreendedorismo social. Porque você acha que o mundo do terceiro setor é mais romântico, é mais humanitário, mais humanizado, mais generoso, ele é menos competitivo, as pessoas têm mais compreensão, você pode faltar porque você ficou com febre, que o pessoal vai dizer, puxa, você está melhor. Se você não está fugindo para um mundo que você idealizou, porque quando você se mete na transformação do mundo, em processos de libertação, em uma caminhada de santidade abnegada, generosa e de uma oferta desinteressada do que você tem e do que você é para o seu semelhante, num processo em que você é parceiro dele na libertação dele, e nessa relação você experimenta a sua própria libertação. Quando você se mete nisso, você invade o mundo espiritual das trevas. E você vai lidar com toda sorte de dores humanas. E de complexidades de dores humanas. Porque é bacana quando você vai num projeto social que tem 20 crianças e é tudo bonitinho, tudo limpinho, tem a comidinha em cima da mesa, a mesinha colorida, a cadeirinha colorida, aí você vai lá de tarde, aí você tira foto, você põe no Instagram, e pá, é bonitinho, mas aí você pega uma daquelas crianças e pergunta quem é o seu papai, ela diz, não sei. Quem é sua mamãe? Está presa. E com quem você vive? Com a minha avó. Você só conversou com uma até agora. E aí você vai entrar por um mundo que você vai mexer na escuridão. Você vai enfrentar as hostes espirituais da maldade. Você entra no mundo espiritual porque você está promovendo libertações. E aqueles que são interessados em manter pessoas cativas, escravizadas e subalternizadas, ou numa condição de subhumanidade, eles vão fazer de tudo para brecar você. Eles vão fazer de tudo para brecar você. Eles vão sabotar seus projetos, eles vão cortar suas verbas, eles vão demorar para despachar, eles vão criar novos mecanismos legislativos, eles vão fazer lobby, eles vão favorecer o outro lado.
eles vão dar um jeito do remédio que você está mandando não chegar, porque tem a máfia do remédio lá, onde você está mandando remédio de graça. Como é assim que você está mandando remédio de graça num lugar onde eu ganho dinheiro com o meu remédio que eu atravesso? É esse o mundo que nós estamos vivendo. Nós não estamos brincando de ser bonzinhos e de ajudar as pessoazinhas. Então, se você pensa que o mundo do empreendedorismo social, o mundo da transformação social, o jogo chamado libertação, é um jogo mais leve, mais light, você não entendeu o que você está jogando. Você não entendeu o nome do jogo. Ou você não entendeu a complexidade do jogo. E por último, eu queria citar duas pessoas e dizer que, na minha opinião, as pessoas que se envolvem com transformação, com libertação, com as questões sociais, econômicas, ambientais, de justiça, essas pessoas, elas têm uma alma diferente, uma índole diferente, elas têm uma iluminação espiritual diferente, elas são diferentes. Porque elas descobriram uma coisa que não é todo mundo que descobre, e na verdade eu acho que é pouca gente que descobre. Talvez isso não seja nenhuma descoberta, seja uma revelação. Elas receberam uma revelação. E elas não só receberam uma revelação, mas elas receberam essa revelação, e essa revelação não é uma coisa que elas sabem da cabeça delas, não é uma informação. Foi uma revelação que entrou nelas e elas foram mudadas. Elas foram transformadas. E essas pessoas, elas saíram, se eu posso dizer assim, saíram da Matrix. Elas saíram do sistema. E eu estou citando esta dissidente soviética, Irina Ratchitskaya. Ela disse que ocupar-se mais com o sofrimento de outrem é, sem dúvida, a única forma de permanecermos humanos. Ocuparmos mais do sofrimento de outrem do que do nosso próprio sofrimento é a única forma, sem dúvida alguma, de permanecermos humanos. A minha outra referência é Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Viktor Frankl diz que o sentido na vida a gente encontra quando se dedica a algo que está além da nossa autopreservação e da nossa automanutenção. Em outras palavras, quando você rompe a bolha de viver para si, e você já não se preocupa mais com você, porque a preocupação que você tem com o sofrimento de outrem é maior do que a preocupação que você tem com o seu próprio sofrimento. Se você explodiu essa bolha, você não faz contabilidade de sacrifício, de doação. Você não faz contabilidade de autorrealização. Você não está mais preocupado com autorrealizar-se, você não está mais preocupado consigo. Você recebeu essa revelação de que o assunto não é você mais. O assunto não é você mais. Por isso é que você não faz negócio, você não faz comércio, você não visa lucro. Não tem a ver com você mais. A pessoa que está metida nisso, de alma mesmo, ela não vê oportunidade de negócio, ela vai dormir pensando assim, como é que eu posso doar mais? E não, como é que eu posso ganhar mais? Como é que eu posso me dar mais? Em vez de dormir pensando, nossa, eu estou me doando tanto.
alguma coisa está fora do lugar. Mas talvez você diga, Ed, você está colocando a régua muito lá em cima. Eu falei, você quer que eu coloque a régua onde? Vamos continuar brincando de projeto social, de negócio social bacana, para sair na Isto É, sei lá onde que a gente vai sair, que revista aí que é boa para sair. Uhum. Sair na Time. Você quer o quê? Ganhar prêmio? Ou você quer realmente, isto é, esse negócio é para um outro tipo de gente, é para gente que é movida por idealismo, por utopia, por coisa que não se realiza mesmo. E eu termino então contando essa história que eu acho muito linda de um financiador de uma obra social das irmãs na América Central. E esse homem, a vida toda, deu muito dinheiro para aquela obra e ele um dia resolveu visitar as irmãs. E ele passou 2 dias lá, visitando o trabalho daquelas irmãs, num lugar, num ambiente de extrema pobreza. E ao final do dia, ele virou-se para a irmã e disse assim, irmã, eu não faria o seu trabalho por dinheiro nenhum do mundo. E ela disse, nem eu. Nem eu. O engajamento em processos de transformação humana e de libertação humana é para gente que está presente no mundo movida por uma utopia. E que as pessoas que estão em volta dizem assim, você é louco. Sou. Só louco para fazer isso que você faz. Então, muito prazer, louca. Muito prazer, louco. Eu sou movido por isso, não por outra coisa. Era isso, por enquanto. Boa noite.